chefe do cartório eleitoral de Farroupilha avalia que a eleição do domingo foi tranquila e confirma que de 7 a 8 urnas eletrônicas necessitaram ser substituídas. O domingo de votação ocorreu dentro da normalidade em Farroupilha. O movimento maior de eleitores nas sessões do município ocorreu no período da manhã, registrando algumas filas. Cerca de 7 a 8 urnas tiveram a necessidade de serem substituídas em função de problemas técnicos. Todos os equipamentos que apresentaram algum defeito estavam localizados nos bairros e no centro da cidade. A partir das 17 horas, a Justiça Eleitoral de Farroupilha iniciou a transmissão dos dados para o Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Das 171 sessões eleitorais, 169 foram transmitidas sem problemas, enquanto que em 2 houve a necessidade de recuperar os dados da urna. O chefe do cartório eleitoral avalia que a eleição apresentou poucos problemas e pontuais no município. Os problemas com urna eletrônica, podemos dizer que foram pontuais. Nós tivemos alguns equipamentos que travaram durante a votação, mas que com o simples reinício da máquina, a votação pôde continuar com normalidade. Tivemos algumas trocas de equipamento, em torno de 7, 8 máquinas foram substituídas durante o domingo, mas isso também é previsto, tanto na legislação como nos procedimentos de trabalho. Em caso de travamento do hardware, é substituído por uma outra urna, um outro equipamento, então é feito um sincronismo da memória de resultados da urna que apresentou problema com a urna de contingência. Os votos são transferidos para essa nova urna e a votação segue normalmente. Então, essas sessões cuja troca de equipamento se mostrou necessária, a votação prosseguiu normalmente depois desse procedimento. Estas urnas problemáticas foram no centro, nos bairros, no interior? Dá para se dar uma noção? A maioria nos bairros aqui da cidade e, eventualmente, um equipamento ou outro mais na região central. Mas, felizmente, não tivemos nenhuma intercorrência dessas nos distritos ou no interior mais distante, que nos demandaria mais tempo de deslocamento. É que também a região, os bairros concentram o maior número de sessões e, por consequência, urnas eletrônicas, né? E como foi todo o trabalho de transmissão dos dados a partir das 17 horas, ou seja, as mídias das urnas para o TRE em Porto Alegre? Das 171 sessões, 169 foram transmitidas sem problemas. Nós tivemos 2 em que os mesários não tiveram paciência suficiente de esperar a gravação dos dados, então foram emitidos os boletins de urna, mas eles retiraram a mídia antes da gravação dos resultados para transmissão. Então foi feita uma recuperação de dados, né? Nós tivemos que aguardar a chegada dessas urnas pela empresa de transporte, para então fazer uma recuperação de dados, gerar um novo boletim de urna e gravar a memória de resultado daquelas 2 sessões. Mas, no geral, conseguimos a transmissão dos resultados, ela começou por volta das 17h10, 17h15, ali no fórum, e até 19 horas já tínhamos praticamente transmitido a totalidade das sessões que não apresentaram problema. Então, se não fosse esses 2 casos pontuais, por volta das 19h15, teríamos concluído toda a transmissão dos dados para o TRE em Porto Alegre. Uma avaliação, no geral, positiva sua da eleição aqui em Farroupilha, uma eleição sem grandes dificuldades, sem grandes problemas registrados? Nós tivemos alguns casos, né, noticiado e presenciamos alguns casos de fila em algumas sessões eleitorais. O que vai também, a fila, ela vem de uma menor entrosamento, digamos, do mesário com as funções na sessão eleitoral. Talvez alguns equipamentos que demoravam um pouco mais para habilitar o eleitor com a biometria.
E eu acho que a primeira eleição onde nós tivemos um contingente maior de pessoas votando com biometria. Então, essa nova sistemática, ela acaba trazendo um pouco mais de demora por processo. Mas a maioria dos locais encerrou a votação por volta das 17 horas. Alguns casos pontuais, não tivemos, acho que nem 5 sessões que tiveram fila a partir das 5 horas. Então, de modo geral, o trabalho aconteceu com bastante tranquilidade em Farroupilha.